E aí, torcedores, beleza? Fala, nossa vascaína. Tá difícil, hein? Pessoal, estamos aqui para mais um vídeo no canal para falar sobre o empate de agora à tarde entre Vasco e Goiás. A torcida vascaína. Cada dia que passa é menos rodada e o clube não consegue sair do Z4, né? Tivemos hoje lá em Goiás, Vasco 1, Goiás 1. Primeiro tempo, né, pessoal? Muito fraco mesmo. Basicamente, não tivemos nem muitas chances de gol no primeiro tempo. A equipe vascaína entrou toda modificada em relação ao último jogo. Payet não entrou, ficou no banco. E que Payet só foi titular mesmo no último jogo contra o Inter, né? Ele já vinha na reserva, meio fora de peso, toda aquela história. Mas ele barrou também o Gabriel Peck, barrou o Praxedes, né? Eu, particularmente, gosto muito do futebol do Praxedes, mas realmente, como o Vasco não está tendo resultado, ele tentou uma coisa nova. O que não acho ruim, não, tá? Eu acho que tem que tentar mesmo. O clube jogou bem. Não adianta jogar bem e perder. O clube está na fase de jogar bem ou mal, a verdade é essa, e somar pontos, tá? O Vasco hoje se encontra na 18ª posição com 31 pontos e 8 rodadas para o fim. O Santos, que está jogando, né, com o Corinthians, se o Santos ganhar, o Santos pode ir a 36 pontos, abrir aí 5 pontos para o Vasco. O Bahia, que já jogou na rodada e perdeu o Palmeiras, está com 34. Então está a 3 pontos do Vasco. A questão é que o Vasco não consegue sair disso, né, pessoal? O Vasco não consegue ganhar seus jogos. Hoje o gol foi nos acréscimos do gol do Goiás, né? Bem que, se a gente analisar friamente, o Goiás até poderia ter virado o jogo. Tamanha foram as chances do Vasco, né? Primeiro tempo, como eu falei, um primeiro tempo muito ruim, eu achei bem fraquinho dos dois times. O segundo tempo até que não. Começou bem o jogo, desculpa, né? O Goiás atacando, o Vasco procurando o gol também. E o Vasco, depois que fez seu gol, né? Mais uma vez, Verratti estava na seca, mas é disparado o homem-gol do Vasco, é disparado a melhor opção vascaína para o ataque. Depois do gol dele, o Vasco parou de jogar. Eu não entendi muito bem. O Goiás cresceu e aí foi a vez de Léo Jardim pelo menos garantir um empate, né? Pelo menos garantir um empate. Apesar do gol do Goiás ter saído já, né, nos minutos finais, 46 do segundo tempo, o clube esmeraldino já podia ter feito o seu gol bem antes. Então, realmente, o Vasco hoje deixou a vitória escapar. É sempre ruim tomar um gol nos acréscimos, né? O Léo Jardim tá lá para isso, para agarrar mesmo. Então, não sou desses que não merecia. Merecia sim, o goleiro tá lá para isso, filho. Se o outro time atacou e o goleiro fechou o gol, ele fez seu papel. E o Vasco toma o gol aos 46 do segundo tempo e sai com empate. Empate ruim para ambos, por sinal, né? Não só ruim para o Vasco, também ruim para o Goiás, que se mantém com 32 pontos, né? E está na 17ª posição. É o primeiro na zona do rebaixamento. O Vasco é o segundo. E tivemos também um lance, né, da expulsão do Verratti. Então, contra o Cuiabá, jogo difícil lá na Arena Pantanal, jogo difícil para o Vasco. Eu acho que o Vasco vai sofrer mais do que sofreu hoje. A minha sensação é que o Vasco vai sofrer mais na Arena Pantanal do que sofreu hoje. E não vai ter seu homem gol. Foi expulso. Na minha opinião, merecido, não sei se merecido, mas dá margem, né? Subir com o cotovelo alto, dar aquela alavanca, né? Poderia ter evitado. Então, não acho que a expulsão pode ter sido injusta. Pode ter sido exagerada, né? O árbitro poderia ter relevado um pouco. Mas eu acho que teve sim um cotovelo alto, né? Ele, inclusive, faz a alavanca, como eu falei. Então, a expulsão não achei de todo mal. E aí, Nação Vascaína? A questão é essa. Independente de o que aconteça, está na hora de vencer jogos. E jogos como esse, confronto direto, não poderia empatar o jogo. Teria que ganhar o jogo para abrir. Se o Vasco ganha,
ele passa o Santos, passa o Goiás e abrir para os outros concorrentes. Mas não, empata e fica estagnado. E cada rodada que passa é uma a menos. Cada rodada que passa é uma a menos. Agora são 8. Quanto o Cuiabá, se não venceu o Cuiabá, se o Vasco empatar com o Cuiabá, ele chega no Goiás. Ou seja, ele fica na 17ª ou 18ª posição. Mas aí é menos uma rodada, né? Já vão para a 10ª, já vão voltar 7 jogos. Na próxima rodada, o Santos tem um jogo bem difícil contra o Flamengo, não sei qual Flamengo, né? Porque o Flamengo está nessa fase, nessa gangorra. Então, é bem provável que o Santos possa até perder pontos. E o Goiás pega o Bragantino em casa. Também não sei qual Bragantino. Então, na minha opinião, hoje, a galera vascaína tem que olhar para esses 4 clubes: Bahia, Santos, Goiás e Vasco. Eu acho que o rebaixamento, as 2 vagas serão desses 4, né? Fala aí, o que vocês acham? Algum time mais pode disputar o rebaixamento? Eu acho que não, galera. Do Corinthians para cima, eu acho que está bem tranquilo. Olhando aqui quem o Bahia pega, né? Um desses 4, o Bahia pega o Fluminense na próxima rodada. Jogo bom para o Bahia, hein? Jogo bom para o Bahia. O Fluminense completamente voltado para a Libertadores. Esse jogo até me surpreendeu de ter numa terça-feira, bem que o calendário apertado, né? Eles têm que jogar, porque senão não fica sem data mais para frente. Mas o Bahia tem um jogo bom contra o Fluminense, completamente reserva, e o Vasco tem a situação mais complicada. A rodada que vem não é ruim para o Vasco, né? Considerando-se que Goiás e Santos têm jogos difíceis. O Bahia acho que não. Se o Bahia vencer o Fluminense, já chega a 37 pontos, aí fica vai depender dos outros resultados, né? Se a galera empatar ou perder, aí o Bahia desgarra e parte para se salvar. Mas é isso aí, pessoal. Passando aqui só para dar um alô sobre esse jogo do Vasco. Infelizmente, o Vasco empata. Eu achei que fosse ganhar, né? Pelas condições do jogo. O jogo já encaminhava para o fim e o Vasco vai tomar esse gol. Galera, quem chegou até aqui, siga o nosso canal para ajudar nosso trabalho. Se gostou, curta do vídeo, compartilhe. E sempre temos vídeo aqui no canal falando sobre futebol e os pós-jogos, tá? Também, quem a galera não sabe, segunda-feira agora tem a nossa live, Arena Torcedor, sempre por volta de 10 horas da noite. Quem quiser participar, trocar uma ideia com os comentários, é só chegar na nossa live, sempre às segundas e sextas, por volta de 10 da noite. Valeu a todos, obrigado, torcedores. Fui!